Bom, é, é, nós já falamos que o atendimento aos luteranos aqui de Erval Seco, que começou por volta de 1920, embora os registros só tenham começado em 1929, houve atendimento aos luteranos a partir de 1920 e nesse período o atendimento era feito pelos pastores de Neu-Württemberg, Panambi, mas somente em caso de necessidades, assim como, por exemplo, sepultamentos. E nós sabemos que os luteranos existiam aqui pelo seguinte raciocínio. Com certeza, o gerente local da colonizadora, o seu Reinhold Stutzberger, era evangélico luterano, porque antes de vir para cá, no ano de 1917, antes de ele vir para cá, ele batizou um filho de nome Leopoldo na comunidade de Xingu, que é de onde ele veio. E junto com ele também vieram os seus irmãos e um cunhado chamado Augusto Wegener, que também era comprovadamente evangélico luterano. E os irmãos do Reinaldo, Guilherme e Augusto, também eram luteranos. Tem outra coisa. No período entre 1920 e 1929, quando começaram os registros oficiais, 57 pessoas de origem alemã compraram terras da colonizadora. Então, se a gente admitir que por exemplo, que um terço dessas famílias, dessas 57 famílias que compraram lá, se um terço delas, o que daria alguma coisa em torno de 18, 19 pessoas, vieram ocupar estes lotes, então nós temos comprovado que nesse período, antes de 1930, já houve 19 moradores dentro dessa área do Bayer aqui em Erval Seco. E tem um outro detalhe. No ano de 1921, então foi sepultado um filho do Reinhold Stutzberger de nome Alfredo, aqui no cemitério, que foi a primeira criança que foi sepultada aqui. E em torno desta sepultura do Alfredo Stutzberger, existem outras 10 sepulturas de crianças que não foram identificadas, que não são identificadas, mas dá para dizer que provavelmente essas crianças tenham sido filhos dessas pessoas que moravam aqui antes de 1930. Porque a gente sabe que naquele tempo os óbitos de crianças eram muito frequentes. Bom, a partir de 1929, os cultos, embora raros, né, mas eles se tornaram regulares, né, e serviram até os anos de 1947, quando chegou o primeiro pastor formado que veio a residir aqui, o pastor Arno Frasse, os seguintes pastores, diáconos ou professor. O primeiro deles, porque existem registros no livro,
dessas pessoas. O pastor R. Michel, não se sabe qual o nome do R, pode ser Rudolf ou Rolf ou coisa parecida. Depois o pastor Alberto Bantel, o diácono Alfredo Hoffmann, o pastor Schenfelder, o pastor Leopold Strothmann, pastor Robert Westendorf, o diácono Otto Neumann e aí então finalmente o pastor Arno Frasse. Desses, apenas os diáconos Alfredo Hoffmann e Otto Neumann moraram aqui em Erval Seco. O diácono Hoffmann, Alfredo Hoffmann, nos anos 31 e 32, e que inclusive levou até o nome de uma rua aqui de Erval Seco, a Rua Hoffmann. E o Neumann, Otto Neumann, o pastor Otto Neumann, o diácono Otto Neumann, de 40 a 41, e depois, de novo, porque houve uma paralisação, a partir de 41, houve uma paralisação geral das atividades por causa da Segunda Guerra Mundial, e depois da Guerra Mundial, em 46 e 47, o Neumann voltou. Nesse período da guerra, houve uma paralisação geral das atividades da nossa igreja. Simplesmente a paróquia, a igreja evangélica, deixou de existir aqui. Não havia nada. Não havia batismos, não havia cultos, não havia atividade nenhuma durante todo esse período. A gente sabe por causa dos problemas do uso da língua alemã, que naquele tempo era praticado, e que isso é proibido, e aí as atividades pararam. As escolas pararam, havia já naquela época 2 escolas evangélicas em funcionamento, e que tiveram que parar, e que só retornaram depois da guerra. Bom, depois do pastor Frasse, assumiu o professor Augusto Benunit, por um período de aproximadamente 3 anos, até a chegada do pastor Varchow. Este Augusto Benunit foi a primeira pessoa que veio a residir na primeira casa pastoral, que depois nós vamos mostrar a foto. Quando ele veio para Erval Seco, a casa pastoral ainda não estava pronta e ele teve que esperar um período para depois, então, ocupar ela. E depois, quando ele saiu, aí, então, veio o pastor Varchow. E nesse período do pastor Nied, eventualmente também vinham pastores de Panambi para fazer assim algumas celebrações consideradas importantes. E ali então existem mais as assinaturas dos pastores Max Hoffmann, Alfred Simon e um pastor Zander. Deste Max Hoffmann, eu tenho também uma fotografia que eu quero mostrar mais adiante. Este é o túmulo do Alfredo Stutzberger, a primeira criança, a primeira pessoa que foi sepultada no cemitério de Erval Seco. Você pode ver aqui a data, maio de 1921. E em dezembro ele faleceu, no mesmo ano, 1921. No início não tinha igreja aqui, mas havia um pequeno prédio que foi construído provavelmente pela colonizadora, que é que serviu de moradia para o professor e também serviu de escola e igreja.
E eu tenho um registro fotográfico que mostra um pouco deste prédio, mas o registro fotográfico é de 1937, onde aparece o professor Fritz Schneider com os seus 42 alunos na frente do primeiro prédio, que serviu então de escola e igreja. A primeira igreja com forma de templo foi construída em 1946 e concluída em 1947, que é esta igreja aqui, onde aparece ao fundo a casa pastoral. A foto não é do dia da inauguração, é uma foto tirada posteriormente. E tem uma outra foto dessa casa pastoral e dessa igreja também. É a igreja de um outro ângulo. E a casa pastoral, outra vez, com um grupo de crianças do culto infantil. Isso é da década de 50. Foto da primeira igreja, onde já aparece a Escola Rio Branco, que foi inaugurada em 1955. Essa foto é dos anos 60, foi tirada pelo pastor Humer. Aparecem algumas crianças no primeiro plano. Essa foto é da década de 30 e mostra uma pessoa muito conhecida da nossa comunidade, da nossa paróquia, que é a Dona Melita Wilsman, que tem hoje 90 anos. E a Dona Melita Wilsman é esta menina aqui de chapéu. Este pastor ou diácono, eu não tenho certeza, chamava-se Max Hoffmann. Tem um outro Hoffmann que trabalhou antes dele, mas não tem o registro fotográfico, que levou o nome de rua, que é o Alfredo Hoffmann. Esse é Max Hoffmann e veio de Panambi. Bem, além da Dona Melita, que é essa menina de chapéu, estão aqui os seus irmãos dela, o Bruno Miller e o Bernardo Miller, e a irmã dela, que muitas pessoas daqui não vão ser conhecer, mas que também já faleceu, que é a Anita Miller. Esse Bernardo também já é falecido e o Bruno ainda é vivo. Além dessas 4 crianças, estão aqui a Charlotte Laps Senf, que é a mãe do finado Lírio e do Otto Senf, que é essa menina aqui. E aqui aparece mais uma vez a menina negra, a Alzina, adotada do Caldepod. E aqui, um desses meninos aqui é o Arnildo Klein. O Arnildo Klein, que anos depois veio a ser o construtor desta Escola Rio Branco e dessa nossa igreja que nós temos até hoje. Essa foto é do pastor Frasse, do ano de 1947 ou 48. Esse pastor esteve aqui nesses 2 anos e é a confirmação, um grupo de confirmandos daqueles anos. E aqui tem umas pessoas que são conhecidas nossas nos dias de hoje. Aqui, por exemplo, o pastor Frasse, e aqui, por exemplo, está a dona Edi Pribe, que de solteira o sobrenome dela é Lutz, mas ela mora aqui entre nós. E aqui está a Toni Lutz, que de casa era Konrad, né? A dona Toni Lutz, que ainda vive aqui em Valseco. Aqui o finado Rudiberto Miller, aqui o finado Fritz Otto Neumann, e os outros agora eu não me lembro, mas provavelmente das pessoas mais conhecidas são a dona Edi e a dona Toni Lutz.
Essa é a foto do professor Fritz Schneider com seus alunos. Aliás, ali tem uma coisa interessante que também pode ser, se pode ver pelos sobrenomes dessas crianças aí, os primeiros moradores que moravam aqui, né? Tinham filhos para estudar. Aqui tem Wilsmann, tem Stricker, tem Schneider, tem Gerke, Miller, Kunz, Stutzberger, me lembro agora desses aí. E tem uma pessoa diferente aqui, que os outros são tudo alemãozinho, né? Mas tem uma pessoa de morena aqui junto, uma pessoa que não é alemã, mas que foi criada pelo Paul Flieger, que é a Maria da Cruz. A Maria da Cruz é essa menina aqui, era uma menina negra e que falava alemão fluentemente. Tem uma outra pessoa de cor negra, que é esta aqui, que também era uma pessoa criada por um tal de Caldepot. Eu não sei a procedência, não sei de que família ela é, mas eu suponho até que ela tem algum parentesco com a Maria. A Maria Preta, como se chamava, ela foi embora, casou mais tarde, foi morar em São Paulo, mas teve um período da sua vida que ela voltou para você, que ela foi casada com um cara chamado Alexandre Dunco, e eles vieram morar aqui em Ervaseco ali por um período ali perto da Vila Lênis. Depois voltaram de novo e hoje ela já é falecida. Aliás, desse grupo de alunos aqui, certamente não tem mais ninguém vivo. Um outro sobrenome que aparece aqui é Hempe, que tem 3 crianças, filhas do Fritz Hempe, que também moraram aqui em Ervaseco. Tem Allert, e tem os Hempe, eu já falei. O seu Mindo Gerke está aqui, o seu Erno Gerke está aqui, o Helmut Wilsmann aqui no meio, e aí vai. Os irmãos Hugo, e esse aqui no meio, Kunz, a dona Vilma Franzmann,